Honor of Kings é o melhor MOBA mobile? No meu primeiro vídeo do canal e último que eu falei sobre MOBAs, várias pessoas falaram do Honor of Kings. Joga Honor of Kings é melhor, joga Honor of Kings, tem pra Brasil agora. Então eu decidi finalmente fazer esse vídeo. Eu vou contar toda a história, que foi até que polêmica na China, como ele veio para as outras regiões, e não vai ser eu que vou decidir se é o melhor MOBA mobile. Calma, vamos por parte. Antes disso... Opa, eu sou o Xerox, e você está em mais um vídeo do meu canal. Se você tá gostando, já deixa o seu like, por favor, já se inscreve aí, na moral, pega uma coisinha pra comer, uma coisa pra beber e vambora. Tudo começou com uma história que eu contei no último vídeo, mas que é importante relembrar. A Tencent, que na época de 2015 mais ou menos, já tinha comprado parte da Riot, chegou assim pra Riot e falou: bora fazer o LoL Mobile? E a Riot respondeu: não. Deu aquela desculpa dizendo que não dava pra fazer, que os celulares da época não rodavam e etc. Enfim, negligenciando e ignorando o público mobile. Que vamos falar? Ignorar e negligenciar é com a Riot. A Tencent ficou pistola e saiu para criar o seu LoL para mobile, um MOBA chinês chamado Honor of Kings, e foi simplesmente o maior sucesso em um jogo mobile na China. Era um MOBA chinês com base na história da China, o que eu achei bem legal. Aí era a mesma base do LoL, funcionava do mesmo jeito, e as pessoas jogaram muito lá na China, principalmente porque muitos não tinham PC, e aí não podiam jogar o LoL. Foi a oportunidade perfeita e o jogo era bom. Porém, o jogo já teve bastante polêmica e controvérsias em meio a tanto sucesso. Nem tudo são flores, né? Como tinha mais de 100 milhões de pessoas simultaneamente por dia jogando essa coisa, o governo chinês obviamente não gostou muito não. E se você sabe um pouquinho de como é o governo chinês, sabe o que provavelmente aconteceu. Para dar um contexto, o governo chinês e também norte-coreano são extremamente rígidos e até controladores. Eu acho que a Ásia em si é bem rígida. E aí o governo chinês chamou o jogo de veneno eletrônico, exatamente isso. E aí a Tencent foi obrigada a botar várias medidas protetoras. Abaixo de 12 anos não pode jogar mais de 1 hora por dia. E menores de idade acima de 12 anos só poderiam jogar 2 horas por dia. E depois das 10, nada de joguinho. Para ficar mais rígido e não permitir que ninguém descumpra essas regras, eles botaram um sistema de reconhecimento facial e os caramba. Pay to win. No começo, muitos jogadores reclamavam de pessoas ricas terem mais vantagens. As pessoas que gastavam mais dinheiro conseguiam coisas mais rápidas e te humilhavam sem ter como se defender, porque era pobre e não tinha um centavo para gastar no jogo. E isso realmente irrita. Mas hoje o jogo está bem mais equilibrado, porém os jogadores ainda reclamam do impacto que a grana causa no competitivo. O governo também censurou algumas coisinhas no jogo. Como o jogo era com base histórica da China, várias figuras importantes foram censuradas ou suavizadas. Além de personagens femininos censurados por serem sensuais demais. Enfim, teve vários problemas. Como era um jogo bem inspirado no LoL de PC, porém adaptado para mobile, tinha umas coisas que eram muito parecidas até. E aí veio a questão: uma revolução braba ou só mais uma cópia descarada? Muitos diziam que como não tinha LoL para mobile, revolucionou o mercado, ajudando os players que não podiam jogar no PC porque não tinham, e mostrando para todo mundo que era possível sim fazer um MOBA mobile sem ele ficar muito pesado e ficando dinâmico para todo mundo. Porém, muitos diziam que era só uma cópia descarada. Os jogadores, mesmo assim, por uns tempos chamavam o jogo de LoL Mobile chinês. Porém, a Tencent já era dona de uma parte considerável da Riot Games, então se saiu por cima. Ela ia copiar quem? Ela mesma? Por mais que essa parte eu acho meio antiético. Porque para copiar a si mesma, ela teria que chamar a Riot Games pro jogo também, pois a Tencent não era dona de nada quando o LoL foi lançado. Mas enfim... O jogo teve seus problemas para se internacionalizar, e isso é bem óbvio. Até porque, como alguém do ocidente iria entender e compreender a história do jogo, sendo que é feita em base histórica da China? Era tudo da China praticamente, então eles teriam que mudar isso. Aí a solução foi o Arena of Valor. O jogo foi lançado no Sudeste Asiático como Realm of Valor, mas depois mudou para o Arena of Valor para versões globais como Europa, Estados Unidos e Brasil. Os heróis foram balanceados, modificados e ocidentalizados. Para chamar o máximo de atenção para o jogo, eles fizeram collabs pesadas e promissoras, como o universo da DC, tendo personagens como Homem-Aranha, Hulk, brincadeira, tinha Superman, Coringa, Batman, etc.
Cavaleiros do Zodíaco também fizeram parceria, que é bem maneiro, mas só aconteceu lá no Sudeste Asiático. Bleach, Sword Art Online e outros em eventos especiais. Deu errado porque não era tão refinado quanto o Honor of Kings. Era só um irmão perdido desse jogo e meio capenga. E muitos jogadores achavam que era só um clone de LoL ou de Mobile Legends. E na Ásia, o Mobile Legends nessa época já dominava tudo. No Ocidente, a galera não era tanto de MOBA ainda. Preferia mais FPS ou Battle Royales. Teve também a falta de marketing e suporte. A Tencent não investiu tanto como no Honor of Kings, até porque já estava ganhando dinheiro demais. Já estava na zona de conforto, então foi o que foi. Mas o ruim mesmo era a falta de suporte. Servidores bem lagados e às vezes caindo. Algumas regiões nem receberam o jogo com traduções boas e suporte legal. Depois de quase uma década esperando essa belezura, finalmente lançou. A Tencent, visto que fracassou miseravelmente no Arena of Valor, falou: irmão, eu não quero nem saber, lança esse jogo aí com a história chinesa mesmo, eles que se virem pra entender. Então assim se fez, o jogo veio traduzido, mas com a história e personagens chineses. Só tiveram que tirar alguns por questões de censuras e licenças. O balanceamento foi um pouco diferente, adaptado pra gente do ocidente, partidas mais rápidas e menos controle sobre os outros. Porque na versão chinesa, o meta é te deixar sem jogar pelo máximo de tempo. Tem time montado com campeões só para tu ficar mais de 5 segundos sem fazer nada. É stun, te joga pra cima, é stun de novo e pá. Morreu de início e sem nem clicar. E esse meta é valorizado lá no Oriente, mas a Tencent percebeu que a gente odeia isso. E foi uma bela observação, porque eu não conseguiria jogar se fosse assim. Não tem como jogar sendo stunado e jogado para cima 1 milhão de vezes, pô. Então eles nerfaram bastante essa técnica. O jogo teve seu marketing adaptado direito. Influencers brasileiros foram chamados, eventos em recompensas só para jogadores brasileiros, a música tema foi adaptada, tudo com o nosso jeitinho. Hoje em dia, o jogo está extremamente bem no Brasil. Só cresce, já passou de 10 milhões de downloads, sendo lançado praticamente ano passado. Deu pra perceber isso só de tanta gente falando deles nos comentários. Cara, eu sei que eu já falei muito, até porque a história desse jogo é simplesmente maluca e gigante. São mais de 10 anos de história. Então, como esse vídeo está extremamente longo, eu vou resumir bastante minha experiência. Eu não vou contar mais em detalhes, eu vou jogar várias partidas, mas só vou botar uma partida enquanto comento como foi. Vambora! Então, de começo eu achei esse jogo bem legal, tendo um menu bem maneiro e tal, mas como diz o ditado, não julgue o livro pela capa, então primeiro vamos ver a gameplay. O tutorial eu achei perfeito, bem didático, ele explicou muitas coisas que não foi explicado em outros MOBAs que eu joguei. Ele me ensinou bastante como o jogo funciona. Agora, partindo para as partidas, o jogo só melhorou, cara. Eu joguei com 2 personagens que eu gostei, e a partida que está sendo mostrada é a quinta, eu acho que eu joguei, e foi a que eu peguei prata. Eu fiquei jogando bastante, e depois de parar de cair com muitos bots, eu acho, ficou bem mais difícil, e eu gostei bastante. Até pesquisei como é que melhorar, porque é desafiante. Eu peguei personagens no meta atualmente, etc. Eu achei as habilidades dos personagens um pouco mais complexos, o que deixa mais legal ainda. Eu tiltei um pouco, mas faz parte de qualquer jogo competitivo. E as partidas não eram tão longas e nem tão rápidas. Era o suficiente para se entreter sem se cansar. Enfim, esse jogo é o melhor MOBA que eu já joguei. Não que eu tenha jogado muitos e nem me aprofundei muito no que eu joguei. Mas, sinceramente, a nota é 10. Tem até um personagem com cultura brasileira, cara. Tá, eu não sei porque eu falei isso do nada, não tem nada a ver. Mas é isso, o jogo é muito bom. Então essa foi a minha conclusão e eu espero que tenham gostado. Mas e aí? É ou não é o melhor MOBA mobile? Isso não é eu que vou decidir, vai ser você. Depois desse vídeo aí, já se inscreve, vai na aba de comunidade e vai ter uma enquete com as opções de sim, é o melhor MOBA mobile e não. Aí você comenta qual que você acha que é o melhor. Muito obrigado por você aqui, pela atenção e fui!